Eu me chamo Daniel e tenho 28 anos. Atualmente moro em São Paulo, mas a minha história se passou em Sergipe. Eu tinha exatamente 17 anos na época. Foi um São João. Eu estava super animado com os meus primos e primas para as festas que tem na cidade de Muribeca, em Sergipe. Tínhamos feito toda a programação para curtir o show da banda Calcinha Preta. Fomos para a festa e durante aquela festa eu simpatizei com uma menina e fomos para uma quadra de futsal. Ficamos e depois nos despedimos. A quadra fica perto da casa do meu avô, pai da minha mãe. Então eu decidi passar lá na casa do meu avô para tomar um banho e trocar de roupa. Chegando lá, antes de abrir a porta da frente, eu escutei um barulho que parecia ser dentro da casa. Um barulho semelhante a quando comemos algo e nos engasgamos e tentamos pôr para fora, sabe? Como se alguém estivesse tentando vomitar alguma coisa. Logo eu pensei que fosse meu avô passando mal e eu abri a porta rapidamente. Eu abri a porta e estava tudo escuro. Então eu acendi as luzes e percebi que o barulho, na verdade, vinha dos fundos da casa. Eu fui, abri a porta dos fundos e vi o meu primo desesperado. Ele estava com o corpo todo suado, como se estivesse dando algum tipo de crise. Ele estava completamente sem roupa e eu logo fui tentar ajudar. Mas quando eu acendi as luzes do fundo, ele me olhou. E eu vi que os olhos dele estavam brilhando como olhos de gato. Na hora, que loucura. Eu achei que tinham feito alguma feitiçaria ou algo do tipo para ele. Pois eu não acreditava nisso, na existência e na possibilidade de uma pessoa transmutar seu corpo de tal maneira. Eu não acreditava nisso. Foi então que ele se arrastou para a cerca da casa. E eu vi o seu corpo criar tipo uns caroços, como se estivessem bichos se movendo por dentro da pele dele. Os pelos de sua perna e antebraço ficavam mais escuros e eu percebi que eles estavam crescendo e ficando grossos. Até aí eu estava em estado de choque olhando, mas eu não fiquei para ver o resto. Assim que eu vi as pernas dele parecer que tinham quebrado, eu corri. Corri e larguei a casa toda aberta. Eu corri como se fosse o fim do mundo e sentia como se o meu coração fosse sair pela minha boca. Os meus olhos lacrimejavam e eu fiquei totalmente perdido sem saber nem para onde ir. Eu não sabia se eu voltava para o show, onde estavam os meus outros primos, ou se eu ia para a casa de uma das minhas tias. Eu só sei que quando eu parei de correr já estava próximo ao mercado onde tinha um bar. Parei e sentei no meio-fio ou no canteiro da rua, eu nem me lembro. Fiquei por volta de 15 minutos sentado até que um rapaz tocou no meu ombro e eu me joguei no chão de tanto medo. O rapaz me acalmou e perguntou o que tinha acontecido. Eu apenas chorei. Eu não sei se a minha tia sabia o que o meu primo era. Eu falei ao meu avô, falei à minha mãe, contei aos meus tios e primos. Alguns dos meus parentes acreditaram. Mas esse primo que eu vi se transformando, ele disse na minha cara que era mentira minha, que ele apenas não foi para a festa porque estava com dor de barriga. Eu pedi para minha mãe para a gente ir embora no dia seguinte. Já ele, o meu avô contou à minha mãe que ele fugiu de casa. O meu avô confirmou para minha mãe que o que eu falei era verdade e que ele ainda tentou atacar a minha tia. Boa noite, meu amigo Hendrik. Me chamo Daniel, atualmente moro em São Paulo. Isso aconteceu comigo quando eu morava em Salvador. E
fui com minha família para Sergipe para passar as festas com a família. E aconteceu isso quando eu estava chegando em casa, que eu tinha ficado com a menina, me envolvi com a menina antes da saída da festa, conheci a menina no meio da festa. Aí saí, a praça, a quadra de futebol era bem perto da casa do meu avô. De lá eu fui para casa. Quando chegando em casa, aí eu escutei o barulho de alguém como se estivesse passando mal. Aí nunca abri a porta achando que poderia ser até meu próprio avô que estava em casa, mas meu avô não estava. Quando eu entrei as luzes estavam tudo apagadas. Aí o barulho eu percebi que estava no fundo da casa. Quando eu fui olhar, eu cheguei lá, estava um pouco claro, dava para ver um pouco quem era, eu vi que era meu primo, ele estava se debatendo. E nessa quando eu fui tentar ajudar ele, aí eu percebi, quando eu olhei bem, o rosto não era de pessoa. O rosto dele estava todo mudado. E eu vi como se a pele dele estivesse se mexendo, como se estivesse passando coisas, as veias estavam se alterando e se mexendo. Aí eu dei um passo para trás e me assustei, porque eu nunca tinha visto aquilo, porque aquilo não era normal. Então eu esperei um pouco, falei com ele, chamei o nome dele, mas ele não me respondia. Depois ele foi rastejando pro lado da cerca e quando ele me olhou eu vi que o olho dele brilhou e os dentes dele já estavam dentes cerrados, os dentes estavam crescendo de tamanho. Aí quando eu vi isso aí, eu olhei para os braços dele e vi que estava mexendo de cabelo os braços e as pernas. Aí eu corri desesperado, larguei até a porta da casa aberta, fui para próximo à cesta do povo, uma cesta do povo que tinha lá perto de uma feira, corri, sentei, fiquei, tinha próximo a um bar, tinha uns senhores jogando dominó lá, aí um dos senhores tocou no meu ombro, perguntou o que tinha acontecido, aí eu olhei ele assustado, assim ele me perguntou de novo o que tinha acontecido, eu peguei e falei, aconteceu um negócio lá em casa. Aí contei pra ele. Ele, bora lá, me chamou pra ir lá, mas eu não tava todo aéreo, não queria ir, tremendo. Foi uma loucura esse dia. E então sei que esperei o pessoal voltar da festa. Quando o pessoal da minha família voltou, a gente foi pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele já não estava mais em casa. A casa ainda estava aberta. Aí falei para os meus tios, falei para o meu avô, falei para a mãe dele que não se surpreendeu quando eu disse. E esperamos ele aparecer no outro dia de manhã. Quando ele apareceu no outro dia de manhã, ele apareceu, disse para minha tia que tinha ficado com alguém, aí se perdeu, se separou da gente da festa, que estava na festa. Disse no meio do pessoal, da família toda conversando na hora do café, ele disse que tinha se perdido da gente, se separou, se afastou. Mas aí eu falei na frente dele o que eu tinha visto. E ele negou na minha cara, a mãe dele também passou a mão pela cabeça. Ficou por isso. Sei que nesse dia de manhã mesmo as coisas já estavam juntadas. Chamei pra minha mãe, meteu o pé pra Salvador. Aí tempos depois me ligaram e me falaram que ele tinha ido embora. Tinha fugido de casa. Ligaram pra minha mãe, no caso. Aí minha mãe me contou que ele tentou atacar a mãe dele, meu avô comprovou, viu a situação, meu avô hoje em dia é falecido, faleceu. Mas foi isso. Hoje em dia a gente não tem notícia dele, não sabe por onde ele anda. Eu espero em Deus que ao menos tenha se livrado disso, não sei. Mas foi isso. Fiquei traumatizado por um tempo, não queria mais saber de mais nada, de sair à noite, de festas, ficar tarde da noite. Só vivia em casa, calado, mesmo em Salvador. Não queria saber de festa, de lugar nenhum. Só ficava trancado. É isso, amigo. Boa noite aqui pra vocês aí.
E é isso. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.